Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Sou Bianca, e como talvez o meu relato possa chocar muitas pessoas, vou manter todos os envolvidos anônimos ou dando nomes fictícios. Não quero problemas com ninguém. O meu nome é verdadeiro porque eu entendo que Bianca, existem várias por aí. Se não tiver sobrenome, tá tudo bem. Eu ouvi falar sobre meditação para mudar a realidade. Eles acreditam que somos pura consciência. E já que somos pura consciência, conseguimos trocar de realidade e parte do princípio sobre decisões que não tomamos. Existe uma realidade. Que tomou aquela decisão, tudo ocorre ao mesmo tempo. Você pode influenciar e, consequentemente, transformar a sua realidade externa ou a sua percepção dela. Isso é uma pequena explicação sobre o que se trata essa meditação. E eu vi e resolvi fazer. Várias pessoas falaram no post que eu vi que realmente estava funcionando e tornando a vida delas muito melhor. E eu estava passando por um turbilhão de problemas que todos os brasileiros passam. Melhor dizendo que a maioria, pois existem os privilegiados, e não digo apenas de grana, digo que tem pessoas que têm o privilégio de ter uma família unida e amorosa, de ter amor entre parceiros romântico de verdade, que tem um trabalho, que gosta, enfim. Digo sobre essas pessoas que têm privilégios pelo menos em alguma parte de sua vida, mas a maioria, assim como eu, não tem. São desempregados, são solitários, endividados e por aí vai. Uma coisa ruim atrás da outra. E no momento que resolvi testar essa meditação, eu me encontrava em um beco sem saída, desempregada, e com um aluguel atrasado, tinha acabado de ser abandonada pelo meu parceiro, sem amigos ou família. Infelizmente perdi meus pais, quando tinha 15 anos. Não tinha ninguém que eu pudesse chamar de família, já que meus pais se conheceram em um orfanato, e desde pequenos, os dois eram muito agarrados, e lutaram juntos para construir tudo o que eles tinham. Eu não tive quem ficasse comigo. E o abrigo na época vendeu a minha casa e me levaram para o orfanato. Mas quando fiz 18 anos, eles não me deram dinheiro, não me deram nada. Então, quando eu estava com 20 anos em 2021, achei sobre essa troca de realidade e pensei, por que não tentar? Então, eu tentei. Naquela noite, o desespero era tão físico que parecia um peso no peito, dificultando a respiração. Liguei o vídeo que havia salvado no celular. Uma voz calma guiava uma meditação para mudar de realidade. A premissa era estranha, mas era a única corda que eu via para me agarrar. A voz dizia: imagine todas as versões de você que existem, em infinitas linhas do tempo. Agora, sinta profunda gratidão pela versão de você que já vive na realidade que você deseja. E eu, deitada no colchão, no chão do meu quarto alugado, tentei. Não tinha como fingir gratidão por uma vida que não era minha. Então me concentrei no desejo puro, na ânsia visceral de sair dali. Visualizei uma versão minha, que nunca tinha perdido meus pais, que tinha sido abraçada por uma amiga, talvez, que havia estudado, tinha um trabalho estável, um lar que era meu, um companheiro que não fugiu na primeira tempestade. Senti, com uma intensidade quase dolorosa, o cheiro de café da manhã em uma cozinha ensolarada, o peso das chaves do meu próprio apartamento na mão, a paz de uma noite de sono, sem a ansiedade cortante da dívida. Fiz aquilo por 7 noites seguidas. Nas primeiras, chorava durante a meditação. Depois, foi ficando mais calma. Era como um refúgio, 1 hora por dia, em que eu não era a Bianca falida e abandonada, mas simplesmente consciência, pura possibilidade. E no 8º dia, uma coisa estranha aconteceu. Fui à padaria, e no caminho passei por uma livraria que jurava que tinha fechado há meses. Estava aberta, com uma placa de contratamos na vitrine. Entrei, meio sem querer. Uma senhora com óculos na ponta do nariz me olhou e disse: você veio para a entrevista? A Bianca está marcada para as 10 horas. Eu congelei. Meu nome. E eu não havia marcado entrevista alguma. Gaguejei. Acho que houve um engano. Mas ela sorriu, confusa, e conferiu uma agenda. Bianca, telefone tal. Era o meu número. Um frio percorreu minha espinha. Aceitei a entrevista, no susto. No dia seguinte, fui contratada como assistente. Era um salário mínimo, mas era algo. As coisas começaram a escorregar. No trabalho, a senhora, Dona Marta, às vezes me chamava de
minha querida, e comentava como eu era, diferente daquela menina triste que veio aqui no mês passado. Eu nunca tinha estado lá antes. Um colega me perguntou como estava meu pai, se a quimioterapia estava fazendo efeito. Meu pai morreu de ataque cardíaco quando eu tinha 15 anos, e não de câncer. Eu só balbuciava respostas evasivas. O maior susto foi quando fui até a caixa postal do prédio antigo onde morava, para ver se havia alguma carta restante. A chave não funcionou. A síndica, uma mulher que sempre me evitou, veio com um sorriso largo. Bianca, tudo bem? Que bom que passou por aqui. Sua amiga Lígia já pegou toda a sua correspondência quando você se mudou. Não se preocupe, amiga Lígia. Um nome que eu havia inventado na meditação, naquela visualização de uma família alternativa. Minhas pernas quase cederam. Voltei para o meu quarto, agora com um salário, mas com a mente um turbilhão. A meditação funcionou. Eu tinha escorregado para uma realidade parecida, mas não exatamente como eu havia pedido. Aqui, eu tinha um emprego que eu não conquistei, uma amiga que eu nunca conheci e um pai que estava em tratamento e não morto como eu sabia. Meu parceiro ainda tinha ido embora. As dívidas. Quando fiz o login na Internet Banking, com um coração na boca, vi que o aluguel estava em dia. Havia um débito automático de uma conta que eu não lembrava de ter aberto. Não é um conto de fadas. É assustador. Eu melhorei materialmente? Sim. Estou menos no fundo do poço? Com certeza. Mas sinto uma desconexão profunda, como se estivesse habitando a vida de uma outra Bianca, que fez escolhas diferentes, que tem memórias que não são minhas. Às vezes tenho flashes de uma infância com cheiro de bolo de milho e uma mulher de cabelos grisalhos me abraçando essa tal amiga, Lígia, suponho. São memórias quentes, vívidas e impostas. Então, eu parei a meditação. Tenho medo do próximo passo. Medo de, ao tentar ajustar mais uma coisa, deslizar para um lugar onde eu não me reconheça de forma alguma. A pergunta que me assombra não é mais como sair da miséria, mas de quem é esta vida que estou vivendo. As pessoas na internet falam da manifestação como algo glorioso. Ninguém fala do vazio gelado de sentir que suas memórias mais íntimas são um empréstimo, que seu passado é uma coxa de retalhos de versões de você que você nunca conheceu. Consegui trocar de realidade? Parece que sim, mas o preço está sendo descobrir que Bianca, no fundo, é só um nome. O resto parece ser negociável. Você acha que foi assustador até aqui? Era só o começo. O verdadeiro pesadelo começou quando eu percebi que não estava sozinha nesta pele. Os sonhos foram a primeira pista. Sonhos vívidos onde eu era, eu a Bianca de verdade do beco sem saída, mas vivendo em cenas truncadas desta nova vida. Discutindo com a tal Lígia sobre um empréstimo que eu não lembrava de fazer. Visitando um homem pálido e cansado, num hospital que eu chamava de pai. E nesses sonhos ela também estava. A outra Bianca, a dona original desta linha do tempo. Eu a via como um reflexo turvo em espelhos, uma presença de olhar furioso e desesperado nos cantos dos meus olhos quando acordada. Era como se duas frequências estivessem tentando ocupar o mesmo rádio, e o resultado era estática pura na minha alma. Aconteceu durante uma crise no trabalho. Dona Marta pediu um relatório com dados de um cliente que eu nunca tinha visto. A pressão foi tanta, a sensação de fraude tão avassaladora, que senti uma enxaqueca dilacerante. Fui ao banheiro, encostei a testa no espelho frio. E por um segundo, não foi o meu rosto que vi. Era o meu rosto, mas mais magro, com olheiras roxas profundas, um olhar de fúria e pânico. Os lábios se moveram, mas a voz que saiu, baixa e rouca, não era a que eu uso. Devolva. Você roubou. Esta vida é minha. Você é um parasita. Eu dei um pulo para trás, gelada. O reflexo voltou ao normal, mas o eco daquela voz ficou, um zumbido de ódio dentro do meu crânio. Foi aí que entendi. A Bianca desta realidade não tinha simplesmente sumido. Ela tinha sido deslocada. E ela estava lutando para voltar. O pior foi que naquela noite, ao tentar me acalmar com um chá, senti uma vontade incontrolável de fazer coisas que não fazem parte de quem eu sou e de quem eu fui. Passei em frente a uma padaria e uma versão profunda, quase náusea, me tomou ao ver os pães doces. Eu adoro pão doce, mas ela odiava. Memórias que não eram minhas, gostos que não eram meus, começaram a vazar como um vazamento tóxico. Estávamos fundindo, e eu estava perdendo. Foi quando decidi, num ato de desespero, fazer a meditação novamente. Não para conseguir mais nada, mas para tentar me reencontrar, para pedir para voltar para minha realidade, mesmo que fosse a do colchão no chão e das dívidas. Erro fatal. A meditação dessa vez foi diferente. A sensação de gratidão era impossível.
Só havia medo e o gosto de cobre do pânico. Visualizei minha realidade original com força, mas as imagens vinham turvas, intercaladas com flashes da infância emprestada com Lígia e do pai doente. Foi como chamar por um farol durante um nevoeiro denso, mas ao invés de achar o porto seguro, o nevoeiro me engoliu. Quando acordei, não estava no meu quarto alugado, nem no apartamento ensolarado que eu mal havia começado a habitar. Estava em um cubículo escuro. Cheirava a mofo, umidade e desesperança. A única luz vinha de uma fenda na parede, que na verdade era a porta mal ajustada de um container, ou algo similar. Eu estava deitado em um colchão sujo, e doía tudo. Olhei em volta, latas vazias, roupas esfarrapadas, um frio que entrava nos ossos. Meu corpo estava mais magro, fraco, e no único canto limpo da parede, riscado com algo pontiagudo, estava escrito, dezenas de vezes, com uma letra raivosa e trêmula: Bianca é minha, Bianca é minha, Bianca é minha. E então, da escuridão do outro lado do cubículo, veio um movimento. Um rosto emergiu. Era o meu rosto, mas devastado. Olhos afundados, pele marcada por privação e uma amargura que parecia ter cinzelado cada linha. Era a Bianca original desta linha do tempo, ou era outra, de uma realidade ainda pior? Ela usava trapos e me fitou com um olhar que era um misto de triunfo doentio e uma solidão infinita. Você veio, ela sussurrou, a voz um arranhado. Finalmente, estava tão cansada de ser ela, da dívida, da solidão, do abandono. Você gostou da minha vida? Do meu pai? Da Lígia? Ela deu uma risada seca, que terminou em um acesso de tosse. Eu fiz a meditação também, mas eu não quis gratidão. Eu quis escapar. E para escapar de um inferno, você precisa enviar alguém para o seu lugar, não é? Ela se arrastou um pouco para perto, e eu vi que seus olhos estavam cheios de lágrimas secas e de uma luz que beirava a loucura. Bem-vinda à minha realidade intrusa. Aqui, você não tem nome. Aqui, você é o vazio que eu sentia. Eu consegui a sua vida lá. A do colchão no chão é um paraíso comparado a isso. E você ficou com o que sobrou. O refúgio, a versão sombria que ninguém quer. Ela estendeu uma mão ossuda e tocou meu rosto. O toque era gelado. A meditação não é sobre gratidão. Ela ciciou. É sobre força. Quem tem mais fome, mais desespero, consegue puxar a realidade do outro. Eu fui mais forte, ou mais fraca. Não sei mais. Mas agora, você está aqui. E aqui, Bianca, você vai desaparecer de verdade. Eu senti as memórias desta existência desolada começarem a invadir minha mente como um veneno. Dias intermináveis catando lixo, noites de terror com barulhos do lado de fora, a certeza absoluta de que ninguém no universo sabia ou se importava que eu existia. Era um apagamento lento, doloroso, não só da minha identidade, mas da minha própria humanidade. Eu não troquei de realidade. Fui arrastada para o porão dela. E a única coisa que sei agora, neste escuro, é que existem muitas Bianca no escuro. Umas roubando a luz das outras, e que a consciência, quando faminta, não cria, ela devora. A fala dela, aquela confissão doente, foi o que me acordou. Até então, eu estava paralisada pelo choque, pela invasão das memórias de fome e frio. Mas quando ela disse, você vai desaparecer de verdade, algo dentro de mim estalou. Não era raiva, não era coragem, era algo mais primitivo. Um instinto de sobrevivência. Eu não tinha lutado tanto para morrer naquele buraco esquecido por uma versão sombria de mim mesma. As memórias dela eram horríveis, mas eu as usei. Cada detalhe de privação, cada noite de terror, eu agarrei e comparei com minhas memórias. As verdadeiras. O cheiro do café da minha mãe de manhã, antes de tudo dar errado. A sensação da grama no orfanato, mesmo sendo um lugar triste, era um lugar real. O gosto amargo das lágrimas que eu chorei no meu colchão no chão. Meu colchão, eles eram meus, e eram a prova de que eu, Bianca do Beco Sem Saída, existia. Ela viu a mudança no meu olhar. O triunfo doentio dela vacilou. Pare, ela sussurrou. Mas já era tarde. Eu não fechei os olhos para meditar. Eu os fixei nela, naquela caricatura aterrorizante de mim, e em vez de tentar sentir gratidão por uma vida que não era minha, eu senti uma compaixão furiosa pelas duas. Pela Bianca desolada à minha frente, e pela Bianca perdida que eu tinha sido. Essa vida não é sua, eu falei, e minha voz soou rouca, mas pela primeira vez desde que tudo começou, soou minha. E aquela lá também não é minha. Você não quis a minha vida. Você quis fugir da sua. E eu não quero a sua fuga. Eu quero o meu inferno de volta. Com as minhas dívidas, a minha solidão, o meu nome,
Eu comecei a falar em voz alta. Descrevi meu apartamento minúsculo, o cheiro do corredor, o som do gotejar da torneira que nunca consertei. Descrevi a dor específica do abandono do meu parceiro, o rosto do gerente do banco, quando eu pedia mais prazo. Revivi cada fracasso, cada humilhação e cada pedaço de dor que era legitimamente meu. E com cada memória reivindicada, eu sentia o cubículo escuro tremendo, como um cenário de papel. A Bianca sombria gritava, tapando os ouvidos. Mas eu continuei. Era um exorcismo ao contrário. Em vez de expulsar um demônio, eu estava expulsando uma realidade que não me pertencia, me agarrando à minha própria miséria, como se fosse um tesouro. Porque era a prova de que eu era real. A parede com os grafites de Bianca é minha começou a desbotar. A imagem dela à minha frente começou a se desfazer, não como fumaça, mas como uma tinta sendo lavada por uma chuva forte. O ódio nos olhos dela deu lugar a um pânico absoluto, e depois a um vazio ainda mais assustador. Você pode ficar com o nada, ela sussurrou. Uma última tentativa. É só se entregar. O meu nada é melhor que o seu, eu respondi, e foi a verdade mais profunda que já senti, porque pelo menos é meu. Eu fechei os olhos, não para visualizar, mas para sentir. Senti o peso das dívidas, a ansiedade cortante, a solidão que eu conhecia tão bem. Abracei aquela dor, como uma velha conhecida. Era a âncora que me impedia de flutuar para esses lugares estranhos. Houve um ruído de rasgo, como tecido cósmico sendo partido. Uma sensação de queda livre, mas para cima. E então, a dor física. A dor no quadril de estar deitada em um colchão duro demais no chão. Abri os olhos e estava de volta. O teto rachado, a luz fraca entrando pela janela com a persiana quebrada, o cheiro de mofo e poeira. Meu celular, com a tela trincada, piscava com notificações de cobrança. Me sentei, estando ofegante, tocando o chão frio de cimento com as paredes descascadas. Comecei a chorar como nunca havia chorado, por alívio, por saudade de mim mesma. Cada lágrima que caía era uma confirmação. Esta era a minha realidade. Dura, injusta e terrivelmente minha. As memórias da outra vida, do emprego na livraria, da Lígia, do pai doente, começaram a se desvanecer rápido, como um sonho ao acordar. Deixavam apenas um rastro, um vago sentimento de déjà vu e um cansaço profundo na alma, como se eu tivesse vivido décadas em dias. Não me iludo mais. Os problemas estão todos aqui. O aluguel atrasado, a solidão, a incerteza, mas eles têm o meu nome. E eu tenho as minhas memórias, por mais dolorosas que sejam, não emprestadas, não invadidas, minhas. Parei definitivamente com as meditações de mudar de realidade. Entendi algo perigoso. O universo não faz entregas, ele faz trocas. E a moeda é o seu próprio self, a integridade do que você é. Agora, eu luto aqui, no meu terreno, com minhas regras, com a minha dor autêntica. E talvez, só talvez, construir algo a partir do zero, do meu zero, seja menos assustador do que habitar o castelo emprestado de outra versão de mim, sempre com medo de que a verdadeira dona venha bater a porta. Ou pior, de descobrir que você se tornou a sombra que veio tomar o lugar de alguém. Por isso, se você, assim como eu, deseja muito mudar de realidade, tome cuidado, porque o preço pode ser alto demais, e talvez você não esteja disposto a arcar com as consequências. Pode acabar tomando o lugar do seu outro eu, ou pior, abrir brechas para algum outro eu, e o seu se apoderar de sua vida atual, e você ir para uma realidade muito pior. Então, cuidado. Obrigado a todos que ouviram a minha história. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.